Bom dia a todos do canal Blinde o Coração e Receba a Vida e a todos das minhas redes sociais. Deus vos abençoe, Deus abençoe a minha família, abençoe a sua, Deus abençoe seus familiares de longe e de perto. O Senhor Jesus abençoe os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Que Jesus abençoe a nossa nação, o Brasil. Deus abençoe, em nome de Jesus, os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, as forças especiais, PM, Corpo de Bombeiro, os guardas civis. Deus abençoe a todos vocês e as vossas famílias. Deus abençoe a você que está fora do Brasil, todas as nações do mundo inteiro. Deus abençoe a você que se encontra enfermo no leito de hospital, no UTI. Eu não sei onde você está, mas o Senhor está aí do seu ladinho, zelando, cuidando de você. Deus abençoe a você que está acamado, que não pode levantar, que Deus revigore as suas forças. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Estou aqui para glorificar, louvar e exaltar o nome do Senhor, deixar uma palavra para o meu coração, para o seu coração, aleluia, e também está lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. O Senhor diz hoje ao meu coração para passar para você, aí no Salmo 30, no versículo 4, ele fala assim: todos vocês, pessoas consagradas pelo Senhor, cante salmos de louvor ao seu santo nome. Aleluia. Davi estava ali fazendo o cântico para a dedicação do templo. Aleluia. Que hoje nós possamos estar louvando, glorificando, exaltando ao Senhor. Assim como Davi, ele passou por lutas, passou por momentos de luto, nós também, aleluia, e neste momento, com alegria, ou com tristeza no coração, ou com momentos de consternação em nos nossos corações, nós possamos agradecer ao Senhor por tudo, porque em todo tempo Deus tem zelado de nós, Deus tem cuidado de nós, Deus tem ido na frente, quebrando as cadeias, quebrando as correntes do maligno e tem nos concedido a vitória. Glória a Deus. E Davi fala para Deus: o Senhor transformou as minhas lágrimas em dança, dança de alegria. Tirou a minha roupa de luto e me vestiu com roupas de festa. Hoje o Senhor está tirando o teu luto, hoje o Senhor está tirando a tristeza, está recolhendo todas as lágrimas que saiu do seu rosto, dos seus olhos, melhor dizendo, e está te dando alegria, está te vestindo aí com roupas para que você dance com alegria na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então passamos por aflições, sim. Neste mundo passamos por aflições, mas temos os momentos de alegria, porque Deus renova as nossas forças. Ei, se levante, lave o seu rosto, olhe os pássaros, olhe a árvore, olhe uma flor. Tudo é isso, presente de Deus, para mim e para você. Amém? Alegre o seu coração. O Senhor está colocando, aleluia, roupas novas em você. O Senhor está colocando anel de honra no seu dedo. Glória a Deus, aleluia. E os inimigos, os nossos adversários, todos eles já caíram por terra em nome de Jesus. Se alegre, tenha força, pegue sua harpa cristã, vá louvar, vá glorificar ao Senhor nesse dia de domingo maravilhoso, e à tarde ou à noite,
você vai buscar a Deus, vai para a igreja, para congregar com os irmãos. Aleluia. E se você mora numa chácara, num lugar distante, e você não tem condições de ir, então glorifica o Senhor aí na sala da sua casa, no seu quarto, aí na sua área. Dê glórias ao Senhor. Se apresente a Deus com amor e louve, glorifique, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós dormimos e acordamos porque o Senhor se fez presente nas nossas vidas. Ó, respire fundo e o Senhor renove as tuas forças. Vamos ler a palavra do Senhor? Eu vou estar lendo aí a nova Bíblia viva. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar honra àqueles que têm honra. Aleluia. Glória a Deus. Estamos no capítulo 17 do livro de Juízes. Vamos prosseguir. Senhor Jesus, fala conosco, continua falando conosco, Pai, porque o Senhor já falou que irá alegrar o nosso coração. Então, Senhor, derrama o óleo de alegria sobre a minha cabeça e sobre a cabeça desse irmão e dessa irmã que está aí do outro lado me ouvindo, Pai. Alegra o coração desta pessoa. Surpreende essa pessoa neste dia de hoje, trazendo surpresas boas, de saúde, de paz. Na área das finanças, Pai, abençoa as finanças. Dai prosperidade, Senhor, para que não venha faltar nada no seu guarda-roupa, na sua geladeira. O seu alimento, Pai, que não venha faltar o alimento na mesa desta pessoa. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus é o que te peço. Fala conosco hoje na tua santa e gloriosa palavra. Que esta palavra, Senhor, venha aos nossos corações como uma semente e que ela venha, Pai, criar raízes, ela venha dar caule, ela venha dar folhas, ela venha florescer e dar frutos, Pai, para o teu reino, para teu nome ser glorificado. Eu te peço, Pai, dai discernimento de espírito, nos alimenta, Senhor, com a paz, com a bondade, com a longanimidade, com a mansidão e com o domínio próprio. Nós consagramos nossos olhos, nossa boca, nossos ouvidos, nossas narinas, nossa mente. Nós consagramos nossas mãos e nossos pés. Aonde nós colocarmos a palma da mão seja abençoado. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés ali seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, Pai, neste dia, perdoa os nossos pecados de pensamento, palavras e ações, de atos voluntários, involuntários e de omissão, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Vai na frente, Pai, quebrando as cadeias, quebrando as correntes. Senhor, nos reveste com tuas armaduras, em nome de Jesus. E o Senhor repreende a Satanás e passe Satanás para trás de nós, em nome de Jesus. Eu te peço e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Vamos ler aí o livro de Juízes, no capítulo 17. Diz a palavra do Senhor: na região montanhosa de Efraim, vivia um homem chamado Mica. Um dia ele disse à sua mãe: aqueles 13 quilos de prata que roubaram da senhora, pelos quais a senhora andava lançando maldições, na verdade estão comigo. Eu peguei aquela prata. Que o Senhor o abençoe, meu filho, disse-lhe sua mãe. Assim ele devolveu o dinheiro. Então a mãe dele disse: agora dedico esta prata ao Senhor em favor do meu filho, para que ele faça uma imagem revestida de um ídolo de metal. Eu o devolvo para esta prata ao Senhor. Ele devolveu à sua mãe e ela deu 2 quilos e 400 gramas de prata
ao fabricante de estátuas, e ele fez a imagem e o ídolo encomendados. E estes foram colocados na casa de Mica. Este homem, Mica, possuía uma capela para os seus deuses. Ele fez um manto sacerdotal e alguns ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos, fazendo dele um sacerdote. Naqueles dias, o povo de Israel não tinha rei, de modo que cada um fazia o que queria, agindo de acordo com o que achava certo. Um jovem membro da tribo de Levi, tribo consagrada ao serviço do Senhor, vivia em Belém, no território de Judá. Um dia, ele saiu da cidade de Belém e foi andando sem destino certo, procurando um lugar para morar. Acabou chegando à casa de Mica, na região montanhosa de Efraim. Mica perguntou ao recém-chegado: "De onde você vem?" O jovem respondeu: "Sou levita de Belém de Judá. Estou procurando um lugar que me agrade para morar." "Pois fique aqui comigo", convidou Mica. "Seja o meu guia espiritual e sacerdote, e eu pagarei a você 120 gramas de prata por ano, além da roupa e sustento." O jovem levita aceitou e tornou-se como um dos filhos de Mica. Mica consagrou o levita e o jovem ficou sendo seu sacerdote pessoal, morando em sua casa. "Agora tenho certeza de que o Senhor vai abençoar a minha vida", exclamou Mica, "porque tenho um levita como meu sacerdote." Capítulo 18 do livro de Juízes. Como já foi dito, Israel não tinha rei naquela época. A tribo de Dan estava procurando um lugar onde morar, porque essa tribo não tinha conseguido ainda tomar posse do território que recebera por sorteio sagrado entre as tribos de Israel. Por isso, o povo de Dan escolheu 5 heróis de guerra que representavam todos os grupos de família de Dan, das cidades de Jorá e Estaol, como espiões. A missão deles era espionar e examinar o território que Dan planejava conquistar. Disseram eles: "Vão e examinem a terra." Os espiões chegaram à região montanhosa de Efraim e passaram a noite na casa de Mica. Notando o sotaque do jovem levita, falaram com ele: "Quem o trouxe para cá? O que você está fazendo aqui? Por que veio para cá?" perguntaram. E o jovem falou do trato que tinha feito com Mica e que trabalhava como sacerdote pessoal para ele. Então, os espiões disseram: "Neste caso, pergunte a Deus se nós vamos ter sucesso nesta missão ou se vamos fracassar." "Vocês podem ir tranquilos", disse o sacerdote. "Tudo correrá bem, porque o Senhor cuidará de vocês." Assim, os 5 homens partiram e foram para a cidade de Laís, onde viram como o povo dali vivia em segurança, conforme o costume dos sidônios, despreocupados e em paz. E o povo não tinha falta de nada, não sofria opressão de ninguém, não tinha contato com os sidônios e não mantinham relações com nenhum outro povo.
Quando os espiões voltavam a Zorá e Estaol, seus irmãos perguntaram a eles: o que vocês descobriram? Então, quando ele fala aí que não tinha relação ali com o povo, é porque eles não tinham, provavelmente, relações políticas e comerciais com aquele povo. Versículo 9. Eles disseram: não percamos tempo, vamos ao ataque. Examinamos a terra e vimos que ela é muito boa. Vamos depressa conquistar aquele território. Quando chegarmos lá, vocês verão um povo despreocupado e uma terra vasta, fértil, maravilhosa, um lugar que não há falta de nada. Vamos, porque Deus já entregou aquela terra para nós. Então 600 homens da tribo de Dan, bem armados para a guerra, partiram de Zorá e Estaol. Eles acamparam em Quiriate Jearim, no território de Judá, lugar que ficou depois conhecido pelo nome de Maané Dan, que quer dizer acampamento de Dan. Dali subiram à região montanhosa de Efraim e chegaram perto da casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos companheiros: saibam que numa dessas casas existe um manto sacerdotal, ídolos do lar, uma imagem lavrada e revestida de prata e um ídolo de metal. Vocês já sabem o que devem fazer. Então, eles se aproximaram e chegaram até o alojamento do jovem levita na casa de Mica e perguntaram como ele estava passando. Mas os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram do lado de fora da porta. Então os 5 espiões entraram na capela e pegaram a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição. Enquanto faziam isso, o sacerdote ficou parado junto da entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados para a guerra. Quando os homens entraram na casa de Mica e tomaram a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem de fundição, perguntou o sacerdote: o que vocês estão fazendo? Eles lhes responderam: fique quieto, não diga uma palavra e venha conosco. Seja o nosso pai e sacerdote. Ser sacerdote de uma tribo inteira de Israel não é melhor do que ser sacerdote de um homem? Então o jovem sacerdote ficou muito contente com isso. Pegou o manto sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem esculpida com prata fundida e partiu com eles. Os homens de Dan colocaram as crianças, o gado e os demais bens na frente do povo e se foram. Quando já estavam longe da casa de Mica, ele e os vizinhos dele se reuniram e alcançaram os homens de Dan. Ao ouvir os gritos dos que vinham atrás deles, viram-se e perguntaram a Mica: o que você quer? Por que convocaram esse povo? E Mica respondeu: ora, que pergunta, o que significa isto? Vocês fogem levando os deuses que eu mesmo fiz e o meu sacerdote. Não deixaram nada. Como ainda me perguntam o que você quer?
cuidado com a língua, responderam os homens de Dan. Aqui temos homens violentos que por pouca coisa podem ficar com raiva e matar você e a sua família. Assim, os homens de Dan continuaram a viagem. Quando Mica viu que eles eram mais numerosos e mais fortes, desistiu e voltou para casa. Então, os homens de Dan prosseguiram, levando o que Mica havia feito e o seu sacerdote, e chegaram a Laís, um lugar de um povo pacífico e tranquilo. Com facilidade, pois, os invasores entraram, mataram todos os moradores com suas espadas e incendiaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse o povo de Laís, pois estava muito longe dos sidônios. Os sidônios eram seus irmãos de raça. Eles estavam muito longe. E porque não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade estava localizada no vale de Bet-Reob. A tribo de Dan reconstruiu a cidade e habitaram nela, que a partir daí passou a ser chamada de Dan, em homenagem ao pai da tribo, filho de Israel. Antes, porém, o nome da cidade era Laís. A tribo de Dan instalou a imagem que pertencera a Mica e nomeou Jonatas, filho de Gerson e neto de Manassés, como seu sacerdote. Ele e os filhos dele, até a data em que foram levados para o cativeiro. Vamos repetir. Versículo 30. A tribo de Dan instalou a imagem que pertencia a Mica e nomeou Jonatas, filho de Gerson e neto de Manassés, como seu sacerdote. Ele e os filhos dele, até a data em que foram levados para o cativeiro. Assim, os ídolos que tinham sido de Mica foram adotados pela tribo de Dan durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Capítulo 19 do livro de Juízes. Naquele tempo não havia rei em Israel. Havia um homem da tribo de Levi que morava em lugar remoto, na região montanhosa de Efraim. Um dia ele tomou para si uma jovem de Belém, do território de Judá, para ser sua concubina. Mas a mulher foi infiel e acabou voltando para Belém de Judá, para a casa do seu pai, ficando lá durante 4 meses. O marido resolveu partir para lá, levando um criado e 2 jumentos, com a intenção de reconquistar o afeto dela, desejando que voltasse com ele. Quando ele chegou, a mulher fez que ele entrasse na casa do seu pai e o apresentou ao seu pai, que mostrou grande satisfação. Assim, insistiu com ele que se hospedasse ali por algum tempo. Ele aceitou, e assim permaneceram com eles 3 dias. Comeram, beberam e dormiram ali. No 4º dia, já estava de pé bem cedo, e o levita estava pronto para partir. Mas o pai da moça insistiu com o genro: coma alguma coisa antes de ir e você se fortalecerá.
O genro cedeu, e os dois se assentaram, comeram e beberam juntos. Depois o sogro pediu: peço que fique aqui ainda esta noite e se alegre o seu coração. O homem, porém, levantou-se para partir e foi preciso o sogro insistir para que o levita acabasse passando a noite ali. No quinto dia, levantou-se de madrugada para a viagem, mas o sogro tornou a insistir: vamos comer, espere até a tarde. Outra vez a viagem foi adiada e eles comeram juntos. Então, quando os hóspedes começou os preparativos final para partir com a mulher e o criado, o hospedeiro tornou a pedir que ficasse, dizendo: veja, o dia está acabando, já é quase noite. Passe aqui a noite, para que o seu coração se alegre. Amanhã de madrugada vocês poderão ir para casa. Mas, desta vez, o homem estava mesmo decidido a partir sem passar mais uma noite ali. Partiram e conseguiram chegar perto da cidade de Jebus, isto é, Jerusalém. Ele, os 2 animais de carga aparelhados e a sua concubina. Estando já perto de Jebus, e como já era quase noite, disse o servo ao Senhor: é muito tarde para continuar viajando. Vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. Não, respondeu o seu senhor, não vamos ficar numa cidade estrangeira. O povo dali não pertence a Israel. Vamos continuar e passar a noite em Gibeá. E acrescentou: venha, vamos procurar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. E continuaram a sua viagem. Ao pôr do sol, eles estavam chegando a Gibeá, cidade pertencente à tribo de Benjamim. Entraram em Gibeá a fim de passarem a noite ali. Eles ficaram na praça da cidade, mas ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Quando já estava anoitecendo, chegou à cidade um homem idoso que vinha do trabalho do campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá, no território de Benjamim. Passando pela praça e vendo o viajante ali, perguntou: para onde você vai? E de onde você vem? Vamos indo de Belém de Judá para a nossa casa, respondeu o levita. Moro na distante região montanhosa de Efraim. Fui a Belém de Judá e agora estou voltando para minha casa, que era, ali a casa dele era o tabernáculo de Deus. Aqui ninguém ofereceu alojamento para nós. Nós, os seus servos, temos suplemento para nós e para os animais. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que vem conosco. Não temos falta de nada. E o homem idoso disse: Paz seja com você. Você é bem-vindo na minha casa. Terá tudo o que for preciso. Não passe a noite aqui na praça. Ele levou todos à sua casa e deu pasto aos animais. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam.
Juntamente, quando estavam no melhor da refeição e se alegravam, alguns homens, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta. Gritaram para o velho: dono da casa, traga para fora o homem que está aí. Queremos abusar dele. Ou seja, queremos ter relações sexuais com ele. O dono da casa saiu e falou com eles: meus irmãos, não façam essa loucura, suplicou. Aquele homem é meu hóspede. Eu trago aqui a minha filha virgem e a mulher do meu hóspede, e vocês poderão abusar delas como quiserem. Mas não façam essa loucura com o meu hóspede. Porém, eles não deram ouvidos. Então ele entregou a mulher do levita àqueles homens, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda, até os primeiros sinais do novo dia, e deixaram a mulher caída junto à porta da casa. Ali ficou largada até o clarear do dia. Quando o marido se levantou de manhã e abriu a porta da casa e saiu para prosseguir a viagem, viu que a mulher, sua concubina, estava caída à porta da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele disse à mulher: levante-se, vamos embora. Mas não obteve resposta. Então o levita ajeitou o corpo dela sobre um dos jumentos e recomeçou a viagem para a sua casa. Chegando em casa, pegou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes. Depois mandou uma parte para cada tribo de Israel. Os israelitas ficaram revoltados quando souberam o que tinha acontecido. Todas as nações de Israel que viram isso reagiram fortemente contra o crime horroroso praticado por aqueles homens de Benjamim e exclamavam: nunca se viu coisa tão horrível desde que Israel saiu do Egito. Pensem, ponderem, e temos de fazer alguma coisa. Capítulo 20 do livro de Juízes. Então, todos os israelitas de Dan e Berseba e de Gileade, do outro lado do Jordão, saíram e se reuniram em assembleia diante do Senhor, em Mispa, como se todos estivessem com um só pensamento. Os oficiais de todo o povo das tribos de Israel se apresentaram na Assembleia do Povo de Deus, num total de 400.000 soldados treinados para a guerra. A notícia de convocação dos soldados israelitas em Mispa chegou logo ao conhecimento da tribo de Benjamim. Os israelitas chamaram o marido da mulher, que foi morta, e perguntaram: conte-nos como ocorreu essa perversidade. Então o levita, marido da mulher, que foi morta, respondeu: eu e minha mulher, ou concubina, chegamos de noite em Gibeá, cidade situada no território de Benjamim, para passar a noite ali. Naquela mesma noite, os homens de Gibeá
cercaram a casa aonde estávamos. Queriam matar-me. Eles abusaram da minha concubina de todo modo que ela morreu. Então eles abusaram dela até que ela viesse a morrer. Então, cortei o corpo dela em 12 pedaços e mandei as partes a todos os territórios de Israel, porque foi terrível e abominável o crime praticado por aqueles homens. Agora, filhos de Israel, peço que me aconselhe o que fazer neste caso. Como um só homem, responderam todos. Nenhum de nós vai voltar para sua tenda. Nenhum de nós vai voltar para casa. É isto o que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela, por sorteio de todas as tribos de Israel. Levaremos 10 homens de cada 100, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para ficarem carregados da alimentação das tropas. E o restante irá a Gibeá de Benjamim, para dar a eles o que merecem, pela coisa horrível que fizeram. Assim, toda a nação ficou unida como um só homem, para esta ação contra aquela cidade. Então as tribos de Israel enviaram mensageiro à tribo de Benjamim, com este recado: vocês têm ideia da coisa horrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem a nós aqueles homens perversos de Gibeá, para que sejam mortos. Assim Israel ficará livre da mancha daquele terrível mal. Mas o povo de Benjamim não quis dar ouvidos aos seus irmãos israelitas. Em vez disso, ajuntaram-se em Gibeá para batalhar contra os israelitas. Naquele dia, convocaram 26.000 soldados, reunidos de várias cidades do território. Eles reforçaram a defesa da cidade de Gibeá, juntando forças com os 700 melhores soldados daquela cidade. Entre eles existiam 700 homens muito hábeis. Eram canhotos e conseguiam atirar com a funda e acertar com precisão num fio de cabelo. O exército formado pelas outras tribos de Israel somava 400.000 homens, armados de espadas, todos eles homens de guerra. Antes de atacar, os israelitas foram a Betel. Betel era onde ficava a casa de Deus, para pedir conselhos a Deus. Que tribo irá na frente para lutar contra Benjamim? Perguntaram. E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Assim o exército de Israel saiu bem cedo no dia seguinte e armou seu acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para atacar os homens de Benjamim e posicionaram-se contra eles em Gibeá. Mas os benjamitas, que defendiam a cidade, reagiram, saíram de Gibeá e mataram 22.000 israelitas naquele dia. Mas os israelitas procuraram animar-se novamente, e os soldados colocaram-se em posição de combate novamente, no mesmo lugar do primeiro dia.
Os israelitas subiram e choraram diante do Senhor até o anoitecer e perguntaram: Senhor, devemos continuar lutando contra nosso irmão Benjamim? E o Senhor respondeu: sim, vocês devem atacar. Então os israelitas voltaram a enfrentar os benjamitas no dia seguinte. Também, desta vez, saíram a campo os homens de Benjamim e mataram mais 18.000 homens, todos eles armados com espada. Então todos os israelitas subiram até Betel e ficaram chorando e jejuando na presença do Senhor até a tarde. E apresentaram ao Senhor ofertas queimadas e ofertas de paz, para que houvesse comunhão, essas ofertas de paz. Os homens de Israel consultaram o Senhor. A arca da aliança do Senhor estava em Betel naqueles dias. E o sacerdote em exercício era Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão. Eles perguntaram: devemos sair de novo para guerrear contra os nossos irmãos Benjamim ou devemos desistir? E o Senhor respondeu: vão, porque amanhã eu farei com que vocês vençam. Então o exército de Israel armou emboscadas ao redor de Gibeá. Ao terceiro dia, avançaram contra os benjamitas, usando a mesma formação usada nas vezes anteriores. Quando o exército de Benjamim saiu da cidade para o combate, os israelitas bateram em retirada, perseguidos pelos benjamitas. Dessa forma, eles foram sendo levados para longe da cidade. Nessa perseguição, os homens de Benjamim mataram cerca de 30 soldados de Israel em campo aberto, ao longo da estrada que vai para Betel, na estrada que vai para Gibeá. Enquanto os soldados de Benjamim gritavam: vejam, eles estão sendo derrotados, como das outras vezes, os israelitas diziam: vamos fugir e atrair nossos adversários para longe da cidade, para as estradas. Quando as forças de Israel ocuparam suas posições em Baal-Tamar, a emboscada israelita saiu do seu lugar a oeste da planície de Gibeá. Então 10.000 homens escolhidos de todo Israel atacaram Gibeá. A luta foi violenta. Entretanto, os benjamitas não perceberam que estavam prestes a sofrer uma grande derrota. Então o Senhor derrotou o exército de Benjamim diante de Israel. E naquele dia, os israelitas mataram 25.100 soldados benjamitas, todos armados de espadas. Então, os benjamitas viram que foram derrotados. Eis uma narração resumida da batalha. O exército de Israel bateu em retirada, fugindo dos homens de Benjamim, para dar lugar à emboscada que haviam preparado perto de Gibeá. Os soldados que partiram da emboscada avançaram rapidamente na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todos os moradores da cidade com as suas espadas. O exército israelita e os homens que estavam escondidos e faziam parte da emboscada
tinham combinado um sinal. Quando vissem uma grande coluna de fumaça subindo ao céu na cidade, então os israelitas que estavam fora se voltariam e atacariam. O exército benjamita já tinha começado a atacar os homens de Israel e matando cerca de 30 israelitas e diziam: nós os derrotamos, como na batalha anterior. Mas quando os benjamitas viram os perseguidos voltando para atacar, olharam para trás e viram nuvem de fumaça da cidade incendiada. Então os israelitas deram meia volta e os benjamitas ficaram aflitos, pois perceberam a calamidade que vinha sobre eles. Assim fugiram adiante dos israelitas para o deserto, mas foram perseguidos e não conseguiram escapar. Além disso, os homens que faziam parte da emboscada saíram da cidade destruída. Foram atacando e matando os fugitivos pelo outro lado. Cercaram os homens de Benjamim e os perseguiram até um lugar a leste de Gibeá. Morreram na batalha daquele dia 18.000 soldados de Benjamim, todos soldados valentes. Os restantes fugiram para o deserto, em direção à rocha de Rimon. Mas, durante a fuga, foram mortos cerca de 5.000 homens ao longo das estradas. E continuando a perseguição, ainda foram mortos mais 2.000 homens até perto de Gidom. Dos homens de Benjamim, morreram naquele dia 25.000 valentes, soldados que portavam espadas. Porém, 600 homens escaparam para o deserto. Eles conseguiram chegar à rocha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Então o exército de Israel voltou ao território de Benjamim e matou todos os que restavam, tanto os homens das cidades quanto os animais e tudo quanto encontraram nelas, e incendiaram todas as cidades da região que encontraram. Capítulo 21 do livro de Juízes. Os homens de Israel fizeram esta promessa, ou seja, eles fizeram um juramento solene em Mispa. Nenhum de nós vai deixar as suas filhas casarem com homens da tribo de Benjamim. E o povo foi para Betel, ou seja, foi para a casa de Deus. E ficaram reunidos na presença de Deus até a tarde, e choraram alto e amargamente. Ó Senhor, Deus de Israel, clamaram eles. Por que aconteceu isso em Israel? Porque agora ficamos sem uma das tribos de Israel. Na manhã seguinte, levantaram cedo, construíram um altar e nele ofereceram ofertas queimadas e ofertas de paz. E começaram a perguntar uns aos outros: será que alguma tribo de Israel deixou de mandar representantes à assembleia realizada na presença do Senhor em Mispa? Pois naquela ocasião tinha feito um compromisso
ou seja, feito uma promessa, um juramento solene de que seriam mortos quem não atendesse à convocação diante do Senhor em Mispa. Todos os israelitas estavam profundamente tristes pelo que acontecera aos seus irmãos benjamitas. Hoje foi eliminada uma tribo inteira de Israel, diziam para si mesmos. E como poderemos conseguir esposas para os poucos homens de Benjamim que sobreviveram, visto que tomamos o Senhor por testemunha de que não deixaríamos nossas filhas casarem com eles? Depois perguntaram: qual das tribos de Israel não atendeu à convocação para a reunião feita diante de Deus em Mispa? E verificaram que da cidade de Jabes Gileade ninguém tinha comparecido à assembleia. Ao contarem o povo, descobriram que nenhum dos moradores de Jabes Gileade estava lá. Assim mandaram para lá 12.000 soldados dos melhores que tinham. Eles foram com a ordem de matar com a espada todos os moradores de Jabes Gileade, homens, mulheres e crianças. Eles disseram: é isto o que vocês deverão fazer. Destruam completamente todos os homens e todas as mulheres, menos as moças virgens, em idade própria para o casamento. Executada a ordem, os soldados encontraram entre os moradores de Jabes Gileade 400 moças virgens. Elas foram levadas para o acampamento em Siló, em Canaã. Então Israel mandou mensageiros aos homens de Benjamim que estavam na rocha de Rimom, cumprindo a missão. Os mensageiros proclamaram paz aos sobreviventes. Os homens de Benjamim voltaram junto com os mensageiros e 400 deles casaram com as jovens trazidas de Jabes Gileade. Mas o número delas não foi suficiente para todos os benjamitas. Isso despertou outra vez grande tristeza dos israelitas sobre Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. Os líderes da congregação disseram: que vamos fazer para conseguir esposas para os outros benjamitas? Pois todas as mulheres da tribo de Benjamim foram mortas. Temos de arranjar uma maneira de resolver isso para evitar que a tribo inteira desapareça para sempre. Uma coisa não podemos fazer: deixar que nossas filhas casem com eles, porque prometemos isso solenemente na presença de Deus. Assim, quem romper a promessa estará debaixo da maldição de Deus. Nisso, alguém lembrou aos demais da festa anual do Senhor, realizada nos campos de Siló, entre Lebona e Betel, ao longo da margem leste da estrada que vai de Betel a Siquém. Então deram a seguinte instrução aos homens de Benjamim: vão e fiquem emboscados nas plantações de uvas. Fiquem atentos. Quando as moças de Siló saírem, formando as rodas de dança, saiam correndo dos esconderijos
e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló, e vão para as terras de Benjamim. E quando os pais e irmãos delas vierem apresentar queixa, nós diremos a ele: por favor, tenham compaixão deles. Na guerra contra Jabes de Gileade, não conseguimos mulheres suficientes para eles. E vocês são inocentes, visto que não deram as filhas a eles em casamento, porque se fizeram isso, estariam condenados. Porque se fizessem isso, estariam condenados. Os benjamitas seguiram a orientação dada, e cada um deles raptou uma moça da roda de danças e fugiu com ela para as terras de Benjamim. Ali reedificaram as cidades e moraram nelas. Então os israelitas saíram daquele local e voltaram para casa, cada um para a sua tribo, para o seu grupo de famílias e para as suas propriedades. Naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava que estava certo. Ai, Deus. Tá fumaça aqui, meus irmãos. E tá faltando fôlego. Misericórdia. Eu acho que estão colocando fogo nos matos por aí. Isso faz um mal para as crianças, faz um mal para os idosos. A gente fica com falta de ar. Glória a Deus, aleluia. E terminamos então o livro de Juízes. Glória a Deus, aleluia. Que Deus tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Se você gostou, você deixe seu like, você compartilhe, você se inscreva no canal, seja um evangelista do Senhor, venha ouvir a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, para que você possa praticar, porque ouvindo nós vamos prestar atenção. Você não sabe ler? Então fique aqui comigo, ouvindo a palavra do Senhor, para que juntos possamos e juntas possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, vamos à casa do Senhor. Louve, glorifique, exalte o Senhor, assim como nós falamos aí no Salmo 30. Se alegre na presença do Senhor, para que Ele possa trocar as suas vestes por uma veste nova. Glória a Deus, aleluia. E você possa alegrar o seu coração na presença do Senhor. Coloque sua mão em concha, em forma de concha. Você me abençoa e eu te abençoo. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Que hoje você receba a unção do óleo da alegria. Hoje é o dia do culto da família. Vá agradecer a Deus por suas famílias. Vá para a igreja glorificar, louvar o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.